segundo a autora. Alguém quer falar? Acho que alguém abriu o microfone. Descreva as características de um indivíduo normal segundo a autora. E aí, gente, para a autora, para Maria Luísa Silveira Teles, o que é uma pessoa normal? É um ser humano que segue as regras impostas pela sociedade, é um ser que trabalha, que segue as regras a risco, que é educado. Nesse parágrafo estava falando isso, no segundo, eu acho. Ela fala sobre ser certinho, né? Educado, responsável. Uma pessoa padrão, né? Com comportamento padrão. Sim, quem mais? Seria o equilíbrio, professora? Isso aí, Ela Cleide. cita os atores, ao mesmo tempo eles seguem as regras, tudo, mas através da arte deles, eles modificam a sociedade, da forma, tipo, vamos dizer assim, pacífica deles. O entendimento da autora sobre normalidade está muito relacionado ao critério funcional de normalidade. Tá? Eu vou ler para vocês aqui. Segundo a autora, o indivíduo normal preserva valores centrais de si, tá? Valores que são dele. Né? Por exemplo, vou falar valores. Deixa eu ver, valores. Não mentir as pessoas, né? Tentar sempre falar a verdade, independente das consequências que ela tem, né? Pode ser entendido como um elemento, tá bom, isso é do sujeito. De uma forma geral, a sociedade nos diz, não devemos mentir. Então, aquele sujeito que vive dentro dessa lógica, né, de falar as verdades, mas, sobretudo, de ser verdadeiro com ele mesmo, né, estaria dentro do critério de normalidade. E estar de acordo com as próprias verdades, e essas verdades do sujeito estando de acordo com as verdades postas na sociedade, esse equilíbrio entre a verdade do indivíduo e a verdade de normalidade da sociedade, esse equilíbrio entre o que para mim é normal e o que para a sociedade é normal, é que traria aí um indivíduo adaptado, ou seja, funcional. Ele vive em sociedade, ele produz, ele vive, ele se relaciona, ele estuda, e ele não tem grandes conflitos e dilemas para ser ele mesmo em face das exigências da sociedade. Tá? Evidente que ela coloca, e essa parte é importante, porque essa parte complementa. Com o passar dos anos, com o passar das gerações, com a mudança do zeitgeist, o espírito do tempo, né? Esse parâmetro de normalidade, esse olhar do sujeito sobre si também vai se transformando, correto? Por exemplo, o que a sociedade espera do idoso? A sociedade espera do idoso que ele tenha maturidade, que ele entenda as limitações que o corpo vai tendo, que ele entenda essa ideia da passagem do tempo e que ele entenda que, de uma certa forma, ele será relegado a um lugar não central na sociedade, porque central é o lugar daquele que produz, que gera riqueza, que consegue gerar essa máquina do capital. Né? O idoso já não acrescenta mais para o mercado de trabalho, ele já, no tempo que a gente... Não é a minha visão sobre o idoso, mas é um olhar social sobre o idoso. Né? Tanto que a gente fala, hoje nós estamos num tempo onde a experiência, a inteligência adquirida pela experiência, ela tem menos importância do que o amplo acesso à informação o tempo todo. Então, hoje, o conhecimento que se adquire pela experiência, pela vivência, ele é relegado ao segundo plano, e hoje o conhecimento que se espera é o conhecimento instantâneo de tudo aquilo que está acontecendo agora, né? Essa capacidade de sempre absorver muita informação. Isso é valorizado para nós. Não o quanto você já viveu, já internalizou e já amadureceu. E esse é o zeitgeist do nosso tempo. O nosso tempo é um tempo rápido, ágil,
certo? Um tempo que dá mais valor para o excesso de informação do que para o acúmulo de conhecimento. Então, no tempo de hoje, o lugar do idoso é diferente do lugar do idoso há 70, 60 anos atrás, onde a gente vivia com menor acesso a informações, né? E esse conhecimento acumulado ao longo da vida era um conhecimento muito valorizado, porque era através dos anciãos, né, dos ancestrais, que se passava o conhecimento das culturas. Os mais velhos eram os mais sábios. E no nosso tempo, o mais sábio é a internet. Tá? Guardem essa imagem. Então, essa é uma mudança enorme de zeitgeist, de espírito do tempo. Né? Fica claro? Então, esse conceito de normalidade, ele também, que a autora traz, ele também inclui a capacidade de ser constante, mas também mudar, conforme a mudança das coisas ao nosso redor. Exemplo, a gente, não me lembro se foi nessa disciplina, ou se foi na de terapia familiar sistêmica, que eu dou na terça. Eu trouxe um exemplo de um grupo que aconteceu na década de 60 e um grupo que aconteceu em 2021. O conflito é a vivência da sexualidade feminina, tá? Guardem esse tema. O tema, os dois grupos, um na década de 60 e um em 2021, tem o mesmo tema, as vivências da sexualidade feminina. Lá em 1960, uma mulher participando de um grupo, né, de grupoterapia, terapia de grupo, estava com um grande dilema. Se ela contava ou não que lá na década de 60, mesmo ela não sendo uma mulher casada, ela já tinha, não era mais virgem, ela tinha iniciado suas vivências sexuais. Então, naquele grupo, o grande dilema daquela mulher era confessar que, não sendo casada, ela já tinha iniciado suas vivências sexuais. Isso gerava vergonha, isso podia gerar julgamentos, rechaço, rejeição. Lá naquela mulher, em 1960. 2021, um grupo, né? Um grupo em terapia de grupo, e o grande dilema de uma mulher nesse grupo é confessar, né? É abrir para o grupo que ela, com 20 e poucos anos, não tinha tido ainda nenhuma vivência sexual, ou seja, que ela era virgem. Vocês percebem que o tema é o mesmo? A vivência da sexualidade de uma mulher. Na década de 60, o medo é um, e em 2021, o medo é outro. Muda ou não muda esse tal desse zeitgeist? Ah, muda. Muda muito. Tá bom? Então, isso é algo que ilustra, né? Ela poderia ser vista, aquela mulher lá na década de 60, como promíscua, como mundana, como uma mulher que tivesse aí o aspecto pejorativo da prostituta, né? E aí prostituição é uma atividade de trabalho, certo? E no tempo de hoje, ela é vista como anormal, porque ela é reprimida, porque ela só pode ter algum problema, porque não é certo isso. Como assim? Tem 20, sei lá, vamos dar uma idade aí, 30 anos e ainda não iniciou sua vida sexual. Como assim? Ela só pode ser anormal. Vejam, como muda, né, o que é entendido como normal ou não. E aí, quando ela fala no critério do indivíduo normal, não haver muito conflito entre eu ser eu mesmo e os valores da sociedade, mas também conseguir me adaptar a essas mudanças que vão se dando. Então, além de tu ser feliz em ser como a sociedade exige, você ainda tem que conseguir acompanhar as mudanças da sociedade e se adaptar a elas. Aí tu é normal. Não parece para vocês bem difícil ser normal? Caetano Veloso tem uma frase: de perto, ninguém é normal. Tá? O que você faz quando ninguém está te olhando? Será que é normal?
ok? Nós temos em questão aí também a coisa de ser visto ou não pela sociedade. Então, quer dizer que se tu mantiveres em segredo, tudo bem? Vamos trazer um outro exemplo. Um indivíduo socialmente adaptado, tranquilo, ele trabalha, ele tem amigos, enfim, ele socializa e está ali adaptado aparentemente a diversas regras sociais. Porém, um dia a Polícia Federal bate na porta da casa dele, bota a porta abaixo, entram no quarto dele e levam o computador dele, o CPU. Ao levarem embora aquele cidadão de bem, aquele cara que todo mundo gostava, puxa, ele é até professor aí do ensino fundamental, o cara é querido e tudo mais, descobrem 1 terabyte de pornografia infantil. E aí? Então, normalidade, né, é um conceito muito complexo. Mas uma das coisas que a autora coloca, que eu achei muito interessante, inclusive, eu vou ler para vocês, é assim: muitas vezes são os homens retos, puros, espontâneos e autênticos, corajosos, criativos e rebeldes que são considerados anormais por uma sociedade que, no fundo, teme as mudanças que eles possam provocar. Ok? Se eu fosse vocês, eu marcaria essa parte do texto. Tá? Então, o que a nossa autora traz aí de mensagem final para nós, para fazer o arremate, né, do que é normalidade ou não? Por vezes, a própria sociedade se assusta com aqueles que fogem dos parâmetros que ela constrói. Porque a sociedade, de uma forma geral, tem medo das mudanças, das transformações. O que a internet e a tecnologia traz para nós, que nós estamos intensamente nos debatendo nos tempos de hoje, já faz um tempo que estamos nessa. Porque a internet traz para nós um ritmo de mudança tão intenso, mas tão intenso, que a gente muda na conduta, mas a gente não consegue mudar, em muitos aspectos, a subjetividade para entender essas mudanças. Instagram, vamos lá. O Instagram é uma ferramenta potente de se confirmar se o sujeito é aceito ou não em sociedade. Ele virou um parâmetro de aceitação, de sucesso social. Prova tá que a Juliette, com 24 milhões de seguidores, se tornou a pessoa mais famosa do mundo, conforme o critério do Instagram. Se eu não me engano, não tem ninguém maior do que ela no momento, pelo menos hoje, de manhã, porque tudo muda muito rápido no nosso tempo, na nossa sociedade. Então, as mudanças são muitas, a gente vai fazendo aquilo que é mecânico, a gente vai aderindo, a gente vai entrando, a gente vai aprofundando, a gente vai trazendo essas coisas para as nossas vidas. Porém, a nossa subjetividade tem que se debater com essas mudanças para dar conta de colocar o subjetivo dentro do objetivo da tecnologia. E entramos em sofrimento psíquico, entramos em conflito, entramos em dilemas existenciais, porque o tempo da subjetividade não é o mesmo tempo da tecnologia. Tá certo? E quem não segue esse movimento intenso, fica para... E com o tempo, corre um sério risco de ser um anormal do ponto de vista social. Beleza? Perguntas, meus amores? Perguntem. Sem problema, sem medo de ser feliz. Quero que vocês fixem bem as questões desse texto, tá? Karina, é Camila. Deixa eu ver se eu entendi essa parte, essa segunda questão. Espera um pouquinho, Camila. Peraí que deu pau no meu fone. Eu não estou te ouvindo, deixa eu só trocar. É sempre assim, eu acho que eu ainda não aprendi a lidar com esse fone. Com certeza eu estou fazendo algum B.O. Deixa eu botar o fone móvel, peraí. Me desculpa, Camila, pode falar.
No caso, a autora, na verdade, ela quer dizer que ela é contrária a rótulos, né? Seria mais ou menos isso, ou não? Na verdade, a gente pode ler isso pela maneira que ela fala, né? Eu acho que sim, eu acho que dá para a gente entender isso sim, lá pelas tantas. Tem momentos que ela deixa isso mais evidente. E te digo mais até, e digo que ela é contrária à imposição de uma natureza de todos os humanos. É como se ela dissesse assim: natural é o humano ser diverso. Se todos pudéssemos não nos preocupar com o que o outro vai pensar, provavelmente a vida de todos nós aqui seria diferente, né? É como se ela dissesse assim: humano, seja mais você e menos a régua do outro, né? Se a gente se olhasse mais dessa forma, inclusive muitas patologias, e há todo um movimento, né, que vem com a reforma psiquiátrica, de despatologização da vida, né? De a gente botar foco na potência do indivíduo e menos nessa busca de um diagnóstico, de uma patologia. Vamos ver o que ele pode ser melhor dele mesmo, né? E eu concordo contigo, é como se ela dissesse assim: os rótulos nos tornam padronizados, e quando nos padronizamos, perdemos o que há de mais bonito na existência humana, né? A singularidade da existência humana. Concordo contigo, Camila. Tá? Quem mais, gente? Bom, essa capa já é um convite, né, a pensar várias coisas, né? Tá com muita claridade ou vocês estão conseguindo ver? Estou conseguindo ver. Eu mandei o escaneamento da capa também, né? Beleza. Vamos lá, questão 3. Ó. Explica o motivo pelo qual é extremamente difícil, segundo a autora, definir o que é normal. E aqui, no caso, seria sendo mais fácil definir o que é patológico, mas a autora diz assim: por que é difícil a gente definir o que é normal? Né? E quando o patológico é gritante, é muito mais fácil a gente discernir. Né? E aí, gente? O que vocês têm para falar disso? Boa noite, Pro. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Você viu lá que eu respondi o e-mail, né? Comi bola com você e com a Juju. Tranquilo. Tranquilo, já esperava isso de você, professora. Não, eu li e eu esqueci que era ela que respondia. Eu pensei, a professora não tá normal. Pirou. Eu falei, nossa, esqueci de avisar. Daí eu falei, não, tudo bem, né? Chateada, mas passou. Ah, brincadeira. Ó, passa rápido. Fala. Eu pensei em algo assim, que é difícil esse conceito de normalidade, até coloquei entre aspas, porque ele é muito subjetivo. Cada um tem o seu conceito do que é normal, né? Por quê? Porque esse conceito ele vem criado pela nossa família, pela nossa cultura, pelo que é passado para as crianças. Então, a gente passa... Eu vejo que muitas vezes eu passo isso aqui em casa, sabe? O que é normal, porque eu acho que é normal, né? A dona aqui da verdade, né? Então, o que eu acho que é normal, então isso é normal. Então, a gente passa isso e daí você leva para a sua vida adulta esse conceito aprendido. E aí, lógico, né, que quando adulto, igual você falou no começo da aula, às vezes você muda, mas às vezes não, às vezes você fica enraizado naquele conceito que a sua mãe trouxe, né? As pessoas, elas são únicas, então não cabe a nós colocar o rótulo, né, de, olha, a Karina, ela é normal porque ela faz isso, ou anormal porque não avisou a Juju do e-mail. Enfim, daí eu coloquei essa dificuldade por conta disso. Ok. Uma coisa interessante que a nossa autora também fala, ela fala o seguinte: para as crianças, normal é aquilo que é familiar. Tanto aquilo que é passado pela família, mas aquilo com que ela já teve contato. Então, se ela já teve contato, isso é normal. Tá bom, tomar leite com Nescau é normal. Aí a criança conhece uma família indiana, né? E apresentam para ela o chai. E aí ela, nossa, que diferente isso. Isso não é certo.
E é uma questão apreendida dentro ali dos hábitos da família. Então, a autora diz, para a criança, o que é normal é aquilo que é familiar, que ela já teve contato, que inclusive já foi passado pela família. Existe uma coisa chamada falsas memórias. Tá? A gente estuda isso muito em psicologia jurídica e em psicologia investigativa. Né? E a falsa memória, principalmente em face da criança, é uma construção, muitas vezes, feita pelo adulto. E quando a gente vai fazer um interrogatório, por exemplo, de uma criança, se você perguntar muitas vezes a mesma coisa, a tendência da criança é apresentar várias respostas diferentes, com pequenas mudanças ou grandes mudanças. Porque se você pergunta de novo para a criança, ela entende que ela ainda não disse a resposta certa. E aí, se você é um adulto fazendo um interrogatório e não entende de desenvolvimento infantil, né, no inquérito policial, por exemplo, a criança foi vítima e vai ser ouvida, né? Vai ter uma oitiva da criança, como a gente chama. Se você é um adulto e você não entende de que aquele depoimento tem que ser tomado de uma maneira especial, você vai usar as mesmas técnicas que você usa com o adulto. E a tendência da criança é, em cada vez que tu pergunta a mesma coisa, ela responder uma coisa diferente ou com detalhes diferentes. Então, nisso nasce todo um parâmetro, uma lei, a lei do depoimento especial, que diz depoimento de criança, vítima ou testemunha de violência, geralmente violência sexual, tem que ser tomado de um jeito especial, de preferência por psicólogos, em uma sala com a presença de brinquedos e somente os dois. E aí esse depoimento ser acompanhado por videoconferência pelo juiz, pelo promotor e pelos advogados, que farão perguntas, o delegado também, né, na fase do inquérito, que farão perguntas para o psicólogo, que vai estar com um ponto eletrônico e que vai conduzir essas perguntas ali junto à criança. Não vou entrar... Esse procedimento todo é extremamente questionado, defendido por uns, refutado por outros, isso não vem ao caso. Mas o que eu quero dizer aí? Para a criança, a resposta certa, o normal de se dizer, é aquilo que ela, quando ela sentir que o adulto ficou satisfeito. Ah, então essa é a resposta certa. Sim, foi meu tio que matou. Sendo que a primeira resposta foi, não vi quem matou. E aí o interrogatório vai se dando no sentido de trazer elementos que vão colocando na criança a informação que se quer encontrar, de que fora o tio, tá? Então, por isso que se tem que ter muito cuidado. Pode falar, Giovana. Então, na verdade, o que é normal não é uma verdade absoluta. Tipo assim, beber água é normal, não é uma verdade absoluta. Nunca vai ser o normal. Por conta dessas inconstâncias que tem, que você comentou. É que, na verdade, o exemplo da água, ele tem uma questão fisiológica aí, né? Se a gente não beber água, depois de um tempo, a gente morre, né? Mas eu penso mais, vamos pensar coisas que são possíveis de se fazer de um jeito ou de outro e não morrer de nenhum dos jeitos. Vamos pensar, me ajude a dar esse exemplo. Cultural. Tudo que envolve a cultura, não é? Tá. Então, Tudo... no Brasil... O veganismo, Karina, comer carne ou não é uma opção. E você consegue viver sem. E, na verdade, toda a cultura vegana, porque o veganismo ele é um movimento, né? Ele tem a ver com uma filosofia de vida, né? De não maltrato e não abuso a nenhuma vida, né? Animal, né? E nem a exploração de vegetais, até onde eu sei, assim, né? Acabar com a planta. Eu não sei, se tem algum vegano aí, se manifeste, por favor, para eu não falar bobagem. Eu sou gaúcha, altamente carnívora, mas tenho amigos veganos e digo a eles que a lógica deles faz muito sentido para mim, né? É bem hipócrita isso, mas eu consigo entender. Mas eu amo alguns e como outros ainda. Isso é feio, né? Tem vegano aí? Não tem? Então posso chamar a turma para um churrasco? Não, pode ser que tenha vegetariano, né? Tá. Mas para vegetariano é mais fácil fazer um churrasco. Eu posso botar queijo coalho. Professora, né? mas pode chamar para o churrasco do mesmo jeito. Eu faço uns legumes assados na churrasqueira, que ó, até quem é doido por picanha come.
fica bem temperadinho, defumado. Espero que vocês tenham jantado já. Eu já jantei. É maldade, professora, é maldade. A Laís quase chorou. E tu não jantou ainda, Gabi? Ainda não. Então, vamos entender. A gente ia dar um exemplo, né, Gi? Sim, a gente estava falando dessa parte cultural. Tá. Veja bem. Fazer topless no Brasil não é normal. A norma para nós, a gente pode ir com fio dental, mas tem que ter, no mínimo, um adesivo em cima do mamilo da mulher. Senão, aí já é demais, né, gente? Vai entender, certo? É por isso que os gringos chegam aqui e ficam doidos. Eles saem arrancando a roupa toda, achando que eles estão em uma das culturas indígenas existentes no Brasil. E, na verdade, ali naquele contexto, não. Exceto se você tiver... Eu sabia o nome de umas praias de nudismo. Praia da Pinha, eu acho que é onde tem uma praia de nudismo. Naturismo, na verdade. Lá em Santa Catarina, muito famosa. Lá pode, lá é normal. Tá? Professora, Oi. Tirar uma verdade absoluta, é isso, professora? Essa é a pergunta. O que é normal nunca será uma verdade absoluta. Absoluta, não. Por exemplo, quer ver? Incesto. Incesto gera rebuliço e mal-estar em todo mundo na nossa cultura. Concordam comigo? Mas incesto não é crime. Não é crime, não está no Código Penal. Cometer ato libidinoso com um familiar até 2º grau. Não é crime. Mas é visto como anormal na nossa sociedade. Mas em outros zeitgeist, as famílias casavam os próprios irmãos para preservar a propriedade, para purificar o sangue. Que doideira! Então, quer dizer que também depende do tempo em que a gente está vivendo? Sim. Depende da cultura? Sim. Professora, eu não lembro qual país, mas tem um país que as mulheres têm que andar também toda de burca, não pode mostrar o cabelo. Aqui no Brasil, pra gente é estranho. Para eles lá é comum, é normal e... É normal. E pode gerar morte se você ousar romper com esses padrões culturais. Em alguns dos países que adotam a burca como uma vestimenta obrigatória para a mulher, não usar a burca publicamente pode trazer uma série de açoites, de punições para a mulher e para o marido, inclusive, que deixou, né, a sua propriedade sair daquela forma. Eu já falei para vocês, tem uma foto, quando a gente fala de assédio, né, culpa da roupa da mulher, tem uma foto que eu gosto muito, que ela ilustra muito o absurdo que é isso, né? São 2 caras em cima de uma moto e uma mulher passando com uma burca. Gente, você só vê esse pedacinho assim do tornozelo dela. Só. O resto ela tá toda coberta. E os caras... E a foto foi genial, porque ela pegou o exato momento e o olhar, principalmente de um dos homens para ela, né? Então, Então, quer dizer que a violência está na falta de roupa da mulher? Então, como é que a gente explica as violências sexuais em países como esses? Como é que a gente explica a violência sexual a meninas pequenas? Com certeza, a explicação não está na roupa, né? Está em outro lugar. 70% das pessoas do sexo feminino que mais sofrem violência sexual no Brasil têm menos de 12 anos. Não é a roupa. Certo? Tá bom? Vamos adiante? Karina, Pode falar, Giovana. você falou isso agora e eu lembrei que uma vez eu vi uma reportagem que falava, né, sobre estupro de menores, estupro de mulheres, que as pessoas são a favor da castração química. Na hora passou na minha cabeça, gente, se o problema tivesse aí, não tá, o cara ele vai estuprar de qualquer outra forma, mesmo se ele não tiver o órgão sexual dele. Porque ele vai querer satisfazer o desejo dele de outras formas. Não apenas. Isso não ia resolver. E tem gente que não, tinha que acontecer, não sei o quê. Isso não ia bastar os problemas, não ia parar, não ia cessar ali.
Mas as pessoas não pensam dessa forma, né? É verdade, Giovana. Seria muito bom se esse tipo de método fosse eficaz. Seria muito fácil, na verdade, é isso que eu quero dizer. Seria fácil resolver. Mas o problema não se soluciona de uma maneira tão simples, porque países que adotam a castração química, na verdade, eles percebem que não é sobre ato sexual em si, é sobre poder a violência sexual contra as mulheres, né? E contra os homens também, né? Porque também ocorre contra, geralmente, meninos, né? Raros os acontecimentos como uma gangue que tinha aqui no interior de São Paulo, há uns anos atrás, em que os caras saíam para estuprar homens adultos, né? O que foi, assim, totalmente fora da curva. Procurem depois, eu tinha uma matéria sobre isso. Era uma gangue de homens que saía na madrugada para estuprar homens adultos, né? Nem meninos, que daí tem a questão da fragilidade, da dominância, da diferença do corpo. Não, era algo muito atípico, né? Enfim, então, na verdade, essa castração química, ela pode acabar com a ereção, mas o desejo não é só sexual. O desejo é sádico, é de dominação. E ele pode não ter a ver com orgasmo, com satisfação, com coito. Ele tem a ver com dominação. Eu domino você. Eu te subjugo a mim. Tá? Beleza. Seria mais fácil, né, se a gente conseguisse resolver assim. Mas não é. Não é tão fácil. Né? Acho que esse é o principal esclarecimento que a gente precisa prestar, né? Entendo que quem fala isso gostaria de arrancar de uma vez por todas a possibilidade de ocorrência desses casos, mas infelizmente não é efetivo, né? Não é. Certo? Maravilha? Vamos adiante, meus amores. Querem falar mais alguma coisa? Então, essa perda da riqueza da individualidade, né, está relacionada... Pode falar, Gabriele. Eu abri, mas daí você estava falando, eu falei, não tem problema. Não, pode falar, não tem problema. Eu coloquei que a autora acha difícil definir o que é normal, patológico, porque vai ser normal aos olhos de quem? De que modo? Cada ser humano é foi criado de uma maneira diferente. O que é normal para um pode não ser normal para outro. Ela também cita que estamos em constante evolução, mudando o tempo todo, né? A gente nunca vai ser o que foi ontem. Sim. Eu quero ler para vocês uma frase que eu coloquei aqui, né? Que na verdade é uma frase do texto, mas com o meu entendimento misturado. Sendo assim, anormalidade, falta de normalidade, para a psicologia, seria uma condição que impediria o indivíduo de funcionar efetivamente em sociedade, de maneira produtiva, ou seja, criativa e cooperativa. Então, o anormal, ele não só não funciona em sociedade, mas também ele perde a possibilidade, a riqueza da individualidade dele, né? Ok? Mais alguma colocação sobre a questão 3? Então, vamos para a questão 4, para eu começar logo as teorias e técnicas aí para a gente concluir. Eu acho que a gente chegou a concluir grupo operativo, né? A gente ia iniciar grupos terapêuticos hoje, correto? Tá, beleza, Laís. A última pergunta diz o seguinte: se o homem tiver apenas os pés na terra, isto é, se mergulhar de corpo e alma apenas na realidade, ele corre o risco de perder o contato com o simbólico e com o imaginário. Explique a ideia contida na frase da autora. Por que a gente não pode ter só os pés na terra, segundo a nossa amiga Silveira Teles? Para a gente conseguir provocar mudanças, se o homem ele ficar focado apenas nas regras, só nos conceitos sociais e morais, não sonhar, não imaginar, não criar, terá grandes chances de perder o poder imaginário. Corre o risco de não criar novas possibilidades.
de buscar sonhos, de sorrir alto e de provocar mudanças. Isso aí. Mudanças internas, mudanças externas, né? As mudanças da própria passagem do tempo, né? Então, ter o pé só fixo na terra é perder essa capacidade de adaptabilidade, essa maleabilidade, esse transformar-se constante que a vida exige, né? Então, você fica rígido, imutável, fixo e resistente a críticas, mudanças, transformações. Eu vivo o hoje e o amanhã exatamente como eu vivi ontem, né? Mesmo que aconteçam vários fatos históricos que transformem a realidade. Exemplo, normal hoje é a gente usar álcool gel, máscara, porque estamos com orientações para que todos façamos isso. Um sujeito imutável, por exemplo, não aceitaria que a ciência já descobriu a existência de micróbios, bactérias e vírus, que são os danadinhos que podem levar a nossa vida sem que a gente os veja, né? Então, o sujeito que não conseguir se adequar a um fato comprovado cientificamente, que a proteção se dá dessa forma e que a gente consegue transpor esse momento histórico com mudança de comportamento, ele é um sério candidato a ter e transmitir Covid. E é uma coisa bem atual aí que nós estamos vivendo, né? Quem não mudar os hábitos pode mudar de mundo, né? Se é que existem outros, mas ir do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, né? Havendo ou não havendo outros mundos, né? Tá bom? Beleza? E quem mais quer falar sobre isso? Andressa mandou bem, Andressa, mandou bem. Foi poética também, Andressa, muito bem. Hoje eu vou só te elogiar para ver se eu consigo anular a impressão que eu deixei. Karina, eu coloquei um pouco parecido. Eu respondi que a realidade, na verdade, ela é importante para analisar a situação e pensar em melhorias, mas que o imaginário é alimentado pelos nossos sonhos constantemente. Então, nós apenas existiríamos se fosse para seguir apenas o que faz parte da realidade, do comum, do padrão, que a alegria de viver está em mergulhar de corpo e alma no que traz felicidade. Olha lá, Camila, inspirada também, maravilha, Camila. É isso aí. Viver é diferente de simplesmente existir. Muito bem. Vocês pegaram o espírito do texto. Muito bem. Vocês devem estar de 1 a 2 questões respondidas aí já na prova, tá? Eu não fiz a prova ainda. Mas, muito bem, muito bem, muito bem. Dica, dediquem-se ao seminário, tá? Eu escolhi uns textos, ó. Não sei se já chegaram a olhar, mas... Professor, uma pergunta. O seminário vai ser em grupo ou individual? Individual, Gabriela. Individual e vai ser de livre manifestação, né? Eu passei para vocês as regras do seminário, né, gente? Foi mandado para os representantes e tudo mais... Né? Eu fiz um texto e encaminhei aí para todo mundo. Dá uma olhadinha nisso, tá, Gabriela? Mas vocês não vão precisar me entregar nada por escrito. Eu só quero que vocês leiam os textos. Só isso. Leiam e entendam, assim, sabe? É só o que eu quero. Não precisa entregar nada por escrito. E aí a gente vai aí ter uma consideração sobre isso. Mas eu acho que uma boa consideração... eu já dar a dica que talvez vocês já estejam fazendo a prova. Só em estudar para o seminário, tá? Não a prova toda, por certo, mas uma boa parte da prova vai sair dos trabalhos que eu estou dando, tá, gente? Fala, Gabi. E como a gente vai apresentar o seminário? Ó, o que está lá no texto que eu mandei para vocês? Vocês vão... Pessoal, quem são os representante dessa turma? O Rafa, Karina, ele saiu. O Rafa, ele trancou por motivos pessoais, aí eu tô auxiliando ele por enquanto. O texto que você mandou do e-mail, já encaminhei no WhatsApp da sala já.
Tá. Junto E tem a com o orientação, né, Cleiton? Isso. Maravilha, Cleiton. Tá, beleza, beleza. Então, pessoal, leiam as regras do seminário. Obrigada, Cleiton. Leiam as regras do seminário, pessoal. Leiam as regras do seminário. O seminário são 4 capítulos. Vocês vão escolher no mínimo um. Claro, se eu estou dizendo que talvez parte da prova saia do seminário, vocês não querem passar sufoco em cima da hora da prova, talvez fosse bom ler os 4. Eu escolhi textos muito agradáveis de ler, mas obrigatório é ler um. Na verdade, o seminário não é obrigatório. Quem não quiser, não faz. Ele é por adesão, porque não vai perder nota quem não participar. Mas vai ser bom participar. Aí é uma escolha dos alunos. Então, são 4 textos que estão lá na revista Cult que eu mandei para vocês. Vocês vão escolher pelo menos um. Estudar. Não é só ler. É estudar. Ler, grifar, fichar, que é separar as partes mais importantes e explicar com as palavras de vocês essas partes. Isso é um fichamento, tá? E aí vocês vão ter ali não só a ideia, e aí a ideia é do autor. A explicação é do seu entendimento do que diz o autor, né? Não vai se basear em opinião. Às vezes acontece assim, eu me lembro que quando eu era aluna, às vezes eu fazia assim, ó. Tinha umas aulas que o professor era mais legal, eu não li o texto, mas depois eu dava as minhas opiniões sobre o texto. Não é isso que eu vou querer no seminário. Eu quero perceber o entendimento dos conceitos que estão naqueles capítulos. As opiniões, elas são secundárias. Inclusive, se vocês não quiserem opinar e só expor os conceitos que os autores trazem, esse é o ideal, tá? Ciência, né, gente? Vamos ler um texto científico e vamos saber dizer o que o autor nos acrescentou ali. É para a gente aprender, opinar depois que a gente tiver assimilado, usando as teorias como sustentação para a nossa opinião. Tá? Maravilha? Mais alguma? Beleza, meus amores. Eu acho que vocês estão bem afiadinhos aí, acho bacana. O que sejam sinceros, mas muito sinceros com a tia. O que vocês acharam de fazer essa atividade, desse texto, enfim? Olha, professora, eu achei bem interessante, sabe? Porque isso, né, vai abrindo a nossa mente, entendeu? Porque, assim, só em aula, muitas vezes a gente não tem como prestar atenção direito, porque às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, minha mãe chama, sabe? Não presta muita atenção, tem uma hora que para, tem uma hora que volta. Aí você encaminhando esses textos, parece que abre mais a mente, porque a gente vai estar lendo, vai estar refletindo. Legal, Gabriela, legal, boa. A ideia é essa, tá? A ideia é essa, importante, tá? Maravilha. Então, vocês vão gostar ainda mais do material da Cult, tá? Ele quebra alguns paradigmas aí de pensar. A gente não é obrigado a concordar com tudo, né? Mas a gente tem que entender a ideia dos autores, tá? É só entender mesmo o que eles trazem como explicação. E vir para a aula preparado para falar, certo? Vamos ter uma aula inteira só para isso, 3 horas. E precisar, nós vamos ter a outra aula também. Certo? Porque assim, ó, quando eu falo de grupos, eu vou falar de família sempre na disciplina. Só que eu arrumei uma maneira diferente de a gente falar de família, que não seja falando de terapia de família, porque terapia de família vocês vão ter em sistêmica. E se tudo der certo, vai ser comigo, tá? Então vamos fazer uma reflexão geral sobre famílias vulneráveis, para depois, quando a gente entrar em terapia de família sistêmica, a gente já tem essa reflexão, tá? Quem foi meu aluno em políticas públicas não vai ter dificuldade de passar pela sistêmica e tal. Vamos lá, então. Olha lá, gente, a gente ia começar grupos terapêuticos, mas eu quero voltar aqui nos grupos operativos, tá? E quero falar um pouquinho sobre grupos operativos comunitários. Eu cheguei a dar o exemplo do Bolsa Família e do CRAS. Dei? Então tá. Então já falei para vocês. Então vamos para o terapêutico logo.
Grupos terapêuticos, ó. Lâmina de número 23. Então, o que a gente já viu, ó? Que a classificação geral dos grupos, ela é algo que a gente cria, os teóricos criam, para a gente conseguir fixar conhecimento de como trabalhar e de como ler os fenômenos que acontecem nos grupos. Então, se vocês forem procurar por aí, classificação geral dos grupos, vocês vão ver inúmeras configurações de classificação. Todas elas, ou quase todas elas, vão estar válidas. Tá? Eu escolhi uma mais simples, do Davi Zimmermann, para a gente poder fixar uma divisão basicamente binária aí, grupos ou operativos, que são centrados numa tarefa, né, ao redor da tarefa, que as pessoas que participam do grupo vão tendo suas aquisições, ou terapêuticos, que são voltados aí para a gente se dar conta de questões na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso sentir, pensar e agir. Seja pela via do insight, como os grupos terapêuticos psicanalíticos, insight de conteúdos inconscientes, certo? Psicanálise trabalha com leitura do inconsciente, concordam comigo? Psicanálise inconsciente, Freud, o iceberg, a maior parte da mente está embaixo e a menor que a gente tem acesso está em cima. Então, psicanálise, via de regra, é análise de conteúdos inconscientes que fazem e reverberam no aqui e agora do sujeito, na vida do sujeito hoje. E diz mais a psicanálise, esses elementos inconscientes, eles são fundantes, ou seja, eles fundam a nossa identidade, eles nos estruturam e eles fazem um estrago danado se a gente não elaborar e não botar eles num lugar confortável dentro do psiquismo da gente. Professora, que jeito diferente de falar do inconsciente. Então, vamos falar da forma clássica. Os conteúdos inconscientes, por vezes, precisam vir à tona, romper, eles querem romper a barreira do iceberg e passar para cima da água. E o que segura eles lá embaixo? Dentre outras coisas, os mecanismos de defesa do ego, que vão fazendo esse controle das forças para que a gente não surte de vez e rompa com a realidade. Então, é a panela de pressão e aquele pininho que vai soltando um pouco da pressão, porque senão acontece o quê? Quem já teve um incidente terrível com panela de pressão, pode contar agora. Quem? A Giovana já teve. O que acontece se o pininho não funciona, Giovana? Explode para todo lado. O frango com curry sujou a parede inteira. Misericórdia, não quero nem lembrar. Tudo amarelo curry. Que coisa linda. Isso aí, curry, uma coisa que quase não fica com cheiro por muito tempo, né? Nem mancha, imagina. Nem mancha, imagina, que isso. Curry mancha. Então, inconsciente, pré-consciência e consciência, e os conteúdos querendo subir, né? O que acontece? A gente tem pequenos lapsos onde esse conteúdo escapa, sonhando, com ato falho, né? Com xiste, e associação livre, quando a gente está na terapia, né? E um pouquinho vai saindo, porque se o pininho entupir, explode. Maravilha? Dando uma explicação aí infantil, né? Para o aparelho psíquico, para primeira tópica de Freud, né? Mas tá valendo, né? Vamos nessa, vamos adiante. Então, os grupos terapêuticos, eles podem ter orientação psicanalítica, fazendo leitura de elementos inconscientes, eles podem ter uma orientação cognitiva comportamental, integrando sentir, pensar e agir, né? Analisando comportamentos disfuncionais, e vendo o que se relaciona com o pensamento, né? Ele pode ter uma abordagem mais humanista, né, onde o foco são as potências do indivíduo e aquilo que ele disser ser importante. Se ele disser que vivências do passado são importantes, então é importante. Se ele disser que não, é daqui para frente, a gente vai considerar essa fala do sujeito. E se ele tiver errado, porque tiverem aspectos lá do passado importantes, o terapeuta vai trabalhar isso com ele. Não dizendo que tu está errado, tu não sabe, mas eu sei. Mas mostrando para ele, né, nas próprias falas dele, o quanto esses aspectos do passado ou inconscientes
são importantes, tá bom? Então, grupos terapêuticos, eles podem ter orientação de qualquer linha qualquer linha da psicologia. Pode ser psicanálise, pode ser das linhas do comportamento, cognitiva comportamental, análise do comportamento, né? Behaviorismo clássico ortodoxo, pode ser humanista, pode ser existencialista, certo? Só para a gente começar. Não, qualquer linha pode trabalhar com um grupo terapêutico, certo? E aí os grupos terapêuticos, eles têm dentro deles, né, uma subdivisão. Eles têm lá os grupos. Peraí. Deixa eu pegar o livro de volta. Eu quero que vocês só me digam se vocês têm esse texto aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Peraí. O texto desse livro aqui que eu mandei para vocês, ó, do Davi Zimmerman. Ele tem esse esquema gráfico aqui nele, ó, que é uma estrutura que mostra grupos operativos, grupos terapêuticos e mostra a divisão. Ó, tá na página 90 desse texto. Esse texto já foi postado faz um tempo. Esse esquema, ele ajuda vocês a lembrarem, a evocarem na memória quais são as classificações gerais dos grupos, tá? Então, é fácil de vocês estudarem para a prova com esse texto, tá? Sobretudo com esse esquema gráfico aqui que divide classificação geral dos grupos, grupos operativos ou grupos terapêuticos. Maravilha, classificação geral. Operativos a gente já passou, já falamos de CRAS, já falamos de Bolsa Família, já falamos de tudo isso. Dentro dos terapêuticos, que nós estamos começando agora a falar, eu tenho os grupos de mútua ajuda ou autoajuda e os grupos psicoterápicos propriamente ditos. Então, dentro dos terapêuticos, eu tenho de mútua ajuda e psicoterápicos propriamente ditos. É nos psicoterápicos propriamente ditos que cada linha pode desenvolver um construto teórico para trabalhar com um grupo. Então, a Gestalt trabalha com grupo? Trabalha, conforme as teorias gerais da Gestalt e as teorias gerais do grupo. A abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, trabalha com grupos? Trabalha com grupos, com todos os construtos teóricos da abordagem centrada na pessoa. Cognitivo comportamental trabalha também, certo? O existencialismo trabalha também. Beleza? Então, as linhas que a gente estuda para o individual, elas também têm o seu trabalho com grupos, tomando suas teorias para trabalhar com grupos. Maravilha? Olha lá. Dentro dos grupos psicoterápicos, né, a gente vai... claro, Davi Zimmerman era psicanalista. Não sei se ele está vivo ainda. Faz tempo que eu não procuro saber se ele está vivo ou se não mais, né? Mas os grupos psicoterápicos, eles buscam insight. Ele falou aqui, insight de aspectos inconscientes. Sim, os grupos terapêuticos, psicoterápicos de orientação psicanalítica. Mas eu acabei de dizer para vocês que todas as linhas podem trabalhar. E o inconsciente, ele é fundamental para a psicanálise. Ele também pode ser considerado por outras linhas, mas fundamental é para a psicanálise. Professora, me deu um nó na cabeça. O que eu quero dizer com isso? Gestalt também pode
trabalhar, por exemplo, com o esclarecimento de aspectos inconscientes. Só que a centralidade da terapia da Gestalt não é na revelação ou interpretação de aspectos inconscientes. Mas não é proibido falar disso. A Gestalt também fala. Da mesma forma que a fenomenologia existencial, da mesma forma que a abordagem centrada na pessoa. Eles podem considerar no tratamento psicoterápico aspectos inconscientes, só que não tem um lugar central como tem para a psicanálise. Grupos psicoterápicos, certo? São grupos terapêuticos, certo? Primeira grande classificação, de mútua ajuda ou de autoajuda, certo? E a segunda classificação, os grupos psicoterápicos propriamente dito. Os grupos de mútua ajuda ou de autoajuda, o mesmo modelo do AA, dos narcóticos anônimos, dos familiares de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos, tá? Esses grupos que buscam ali uma aprendizagem para lidar com circunstâncias, né? No sentido de ter insight, de dar-se conta do sentir, pensar e agir, né? Eles são grupos onde os membros se ajudam pelas suas próprias vivências com aquela problemática em si. Mas tem um tema central que os une, né? Não é o desejo de ter insight, de viver melhor, como qualquer grupo terapêutico. Mas nesse caso dos grupos de mútua ajuda, eles têm o mesmo problema e vão ajudar uns aos outros, certo? E ajudando uns aos outros com o relato das suas experiências e vivências, eles também ajudam a eles mesmos. Então, eles fazem trocas pelas vivências de experiência em face daquele fenômeno que é comum a todos eles. Por exemplo, usem como exemplo para pensar o grupo de alcoólicos anônimos. Uma outra característica interessante é que esses grupos não têm um coordenador fixo, tá? Muitas vezes, eles não têm nem um coordenador, né? A liderança, a condução emana de alguns membros mais antigos ali, mais experientes, né? Geralmente, aqueles que já têm um maior controle daquele problema que trouxe todos eles ali. Evidente que a gente tem grupo de AA, por exemplo, que vai ter, por um tempo, um dos membros do grupo, né, como líder, coordenador. Tem outros grupos de AA, por exemplo, que não vão trabalhar com essa coordenação, que vão trabalhar com uma troca de coordenação de um grupo de membros, né, os mais antigos, geralmente, aqueles que já estão em abstinência há mais tempo, né, ou seja, no entendimento dos grupos de mútua ajuda, estão mais preparados para lidar com o motivo pelo qual estão ali, né? Mais tempo em abstinência, por exemplo, no caso do AA. Então, a grande característica que difere os grupos de mútua ajuda é que a ajuda não parte de um indivíduo central que se presta como modelo para pensar os pensamentos. Olha aí, hein? Estamos relembrando a teoria geral dos grupos, né? Uma das características do coordenador, né, esperadas, é que ele seja um espelho para o grupo. Inclusive, que o modo dele pensar os pensamentos, de tudo que acontece no grupo, seja um exercício para o grupo de como devem pensar os pensamentos. As ansiedades, os medos, as coisas que são ditas. Puxa, o terapeuta respondeu assim. Se pá, esse é um jeito legal de lidar com isso, tá? E aí os indivíduos vão tendo aquisições. O seu modo de pensar as experiências e as vivências do outro e deles mesmos vai se transformando naquela prática semanal, vamos dizer, que seja um grupo semanal. Aqui no de mútua ajuda, não tem um coordenador que faz isso. Ele coordena só a parte ali de quem vai falar, de como vai ser os relatos, mas ele não tem um saber que é ele que centraliza e apresenta para os indivíduos. Todos trocam suas experiências e todos aprendem ali, né? É mútua ajuda. Ajudam uns aos outros e acabam também se ajudando. E com isso, aprendendo a lidar com certas circunstâncias, que é um problema comum para todos.
Maravilha? Então, mesma categoria de problemas e necessidades. Mútua ajuda. Não fica difícil de entendê-los, tá? Perguntas sobre grupos de mútua ajuda? Vocês estão pensando assim agora? Consigo até ler alguns pensamentos. Bah, não, que boia de gaúcho. Nossa, tô tão cansado, tão cansada. Será que essa mulher não vai parar de falar e vai dar intervalo? Não vou, porque a aula vai acabar mais cedo, meus amores. Então sorriam, que eu estou te filmando. E tô mesmo. Olha lá. Então a gente vai tocar diretão e lá pelas 9h30 a gente vai dormir, descansar e jantar, viu, Gabi? Tá bom? Viu, Laís? Jantar. Obrigada, professora. Jantar, Laís, jantar. Ó, vamos lá. Karina. Oi. Eu ficava com uma dúvida. Eu tive pensando antes de começar a aula e eu não falei nada porque eu queria chegar nessa parte do grupos terapêuticos para poder entender. Eu fiz estágio na área de saúde no CAPS. Aí eu participava dos grupos. Do grupo, né? Todo dia tinha... não era bem uma tarefa, era um tema. Tinha um tema, por exemplo, sobre depressão. Aí falava sobre aquilo, né? Do tema lá, era sempre a mesma coisa. Eu fiquei, não me lembro agora, o semestre todo e sempre era o mesmo assunto. Todo dia um tema diferente. Iam pessoas diferentes, né? Tinham pessoas que paravam, ficava só uma semana. E é um grupo terapêutico, eu acho, né? Que é um grupo terapêutico com mútua ajuda, porque eram todos com, a maioria tinha depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, eram mais ou menos isso, não Qual me lembro CAPS? muito bem. No CAPS 2. É Bela Vista, o 2? Bela Vista. Tá. Bom, eu teria que saber mais características desse grupo. Vamos lá. Esse grupo era fechado ou aberto? Podia entrar gente a qualquer momento? Sim. E sair aberto. Também, né? Uhum, tá. Sim. As patologias eram variadas ou era uma patologia só? Tinha ansiedade, mas também tinha depressão, mas também tinha psicose, mas também tinha... Isso. Tá. Psicose não. Parece que tinha um grupo de psicose e não era junto com esse que eu participava. Tá, beleza. Deixa eu concentrar aí nessa parte. Veja bem. Por que a gente não agrupa psicótico, muitas vezes, com outras patologias? Porque o psicótico tem um funcionamento, uma ótica psíquica, que tende a se desorganizar mais, a descolar mais da realidade. Quando você agrupa pessoas com psicóticos no mesmo grupo, ou um grande número de psicóticos, você corre um risco a gerar uma situação caótica no grupo. E aí, quem estava mais organizado e integrado pode se desorganizar e se desintegrar mais. Então, veja, juntavam então, tudo critério de agrupar, né? Feito provavelmente pelos psicólogos lá da unidade. Então, assim, eu agrupo depressão, ansiedade, ok, depressão com ansiedade, até porque muitos quadros são transtornos mistos de depressão com ansiedade. Quer dizer, esse diagnóstico é um diagnóstico mais recente. Antigamente a gente pensava ansiedade, depressão. O que se entendeu de um tempo para frente, inclusive mais recente, tem um transtorno misto de ansiedade com depressão. Inclusive, os psicofármacos foram sendo construídos no sentido para conseguir, num medicamento só, você abarcar as características de depressão e ansiedade. Então, há uma mudança na maneira de fechar diagnósticos a partir daí, tá? Até porque muitos quadros, né, não é o transtorno misto, mas tem a depressão classificada por um período e a ansiedade cíclica. Isso varia muito. Me parece que esse grupo é um grupo... Eu chutaria um grupo... Não sei. Não sei te dizer. Porque tem características... E pode ser um grupo que não se enquadre no nosso método de estudo de classificação aqui também. Certo? É possível também. Porque, olha só, ele tem patologias variadas, mas ele separa algumas. Algumas ele não aceita. Ok. Ele está dentro de um espaço de saúde mental. Ou seja, a busca de insight é esperada.
né? Porque é uma unidade da saúde mental, né? De se trabalhar a saúde psíquica. Então, ele tem uma tendência a ser um grupo terapêutico, sim. Mas ele tem uma tarefa. E essa tarefa é o quê? Era um texto? Era um vídeo? Eles cumpriam uma tarefa? Era um texto. Não, então, essa é a minha dúvida, porque tinha a psicóloga e o psicólogo lá da unidade, e eles faziam a leitura desse tema, que eles tinham já tudo, tipo, trabalhadinho ali, sobre, por exemplo, depressão, ou sobre psicofarmacologia, né? Sobre os remédios, aí falava a função de cada remédio, e sobre aquele tema, naquele dia. No final, ele perguntava se a pessoa, alguém gostaria de falar alguma coisa. Contar alguma coisa. Aí tinha alguns que falavam, eu já passei por essa situação, eu tomei tal remédio, e contava alguma situação dela. E agora eu me lembrei que teve uma vez que eles passaram tipo uma atividade, deram uns papéis com uma frase que me faz feliz, deram para você anotar, ou arrumar a cama. Isso te lembra o quê? Umas coisas assim. Aí por isso que eu tô nessa dúvida, se é grupo operativo por conta dessa, talvez seja uma tarefa, né? Ou terapêutico, porque eu pensei no insight, né? Sobre eles falarem depois sobre as suas situações, lembrança. Tinha pessoas que choravam, né? Por conta sobre o ocorrido, por que ela está lá. Então, é essa a minha dúvida. Tá. Ó, pode ser que seja um grupo com técnicas mistas, mas, em primeiro lugar, a participação dos membros não era espontânea a qualquer momento. Pelo que eu entendi, havia uma exposição de informação, era trazido um conteúdo pelos coordenadores, e depois da explanação deles sobre aquele conteúdo, quem quisesse podia se manifestar. Concorda comigo? É isso que você falou. Isso mesmo. Isso está muito mais para um grupo operativo de ensino-aprendizagem, são chamados grupos de reflexão, do que para um grupo terapêutico. Lembram da aula que eu falei para vocês que, inclusive, os grupos operativos podem trazer ganhos terapêuticos? Certo? Porque a impressão que passa para mim é que esse grupo tem a função de fazer as pessoas terem mais informação, ensinar as pessoas sobre ansiedade, depressão, ensinar sobre isso, ensino em saúde, e promover através da informação, porque trazer um texto e falar sobre isso é trazer informação, promover reflexão. Então, seria um grupo de ensino-aprendizagem com uma técnica dos grupos de reflexão, sendo um grupo operativo numa unidade de saúde pública, tendo como efeito colateral, não o central, mas que também ocorre, a aquisição de insight, tá? Os ganhos terapêuticos. Então, eu acho que é um grupo operativo de ensino-aprendizagem no modelo de grupo de reflexão, que tem também ganhos de insight, mas não é o principal foco. O principal foco é as pessoas aprenderem a lidar com a sua patologia, tá bom? Eu acho que vai mais por aí. Sim, agora ficou mais claro mesmo. Tá Acredito bom? que seja nesse caminho. Eu não sei quem são os colegas que estão lá agora. Bom, depois da pandemia, nem sei mais quem está lá. Eu fiz em 2019. Foi em 2019. Quem era a não me psicóloga lembro e o psicólogo? o nome. Era a Ana. Era Ana a Paula? Ana o nome dela. Ai, eu sou tão péssima de lembrar Bem assim o clarinho, nome. o cabelo bem liso. Mais ou menos por aqui. Não era. Então. Não era liso. Não me lembro. Não, tudo bem, beleza. Porque dependendo dos colegas, eu poderia saber um pouco da maneira como trabalham, porque a gente acaba tendo contato com eles lá pela defensoria. E eles não trabalhavam com uma abordagem. Isso faz parte, né? Que eu lembro que a gente ficou muito em dúvida se eles tinham uma abordagem, se eles trabalhavam como psicanalista,
mas eles não usavam nenhuma abordagem ali nos grupos. Acredito que seja por isso, né, que sendo um grupo operativo de aprendizagem, né? Não Então, por não acho que usar a não tem o abordagem. porquê. Não por não usar a abordagem, porque a abordagem está sempre com a gente como um pano de fundo, mas pelos métodos mesmo utilizados. Os métodos. Esses métodos que você relata, embora haja uma variação, eles aludem a grupos operativos de ensino-aprendizagem no modelo grupos reflexivos, tá? E a ideia aí é ensinar a lidar através da reflexão, trazida por um estímulo, e é uma tarefa, tá? Eu apostaria mais nessa classificação. Beleza, Camila? Beleza, obrigada. Nada. Vamos lá, então, ó. Então, olha uma coisa que o Zimmermann nos fala, né? Não há um corpo teórico acabado, ou seja, a gente tem uma referência de base, mas a cada dia, a cada mês, as informações, as teorias, a construção teórica sobre grupos psicoterápicos, elas vão se transformando, elas vão tendo novos conceitos, alguns conceitos vão caindo por terra. Então, não só das linhas clássicas derivam outras tantas, né? Como a gente pode ter um universo de métodos de se trabalhar em grupos psicoterápicos também. Tá? Basicamente, na classificação de entendimento do Zimmermann, ele fala de 4 grandes categorias, né? O psicodrama, a teoria de grupos sistêmicas, que é a que a professora trabalha, né? Que vai aí... a minha orientação é psicanalítica contemporânea, pós-moderna, né? Eu costumo dizer ainda em desconstrução, com um enfoque sistêmico, ou seja, eu uso as bases teóricas da psicanálise contemporânea, mas entendendo aquele grupo como um sistema único que um interfere no outro. Então, se eu mexo no psiquismo de um dos membros, isso reverbera no sistema inteiro familiar. Então, da mesma coisa que pode desorganizar, pode reorganizar, mas sempre entendendo o grupo como um grande sistema que interage o tempo todo, que interfere o tempo todo, que adoece, mas também se cura, certo? Dentro desse sistema. Então, psicodrama sistêmica, cognitiva comportamental e psicanalítica. A corrente psicodramática, pessoal, ela é aí criada pelo Jacob Moreno, né? Se eu não me engano, o Moreno era romeno, se eu não me engano, ele era romeno, tá? Ou eu estou viajando, mas se eu não me engano, é ele que era romeno. Ele trabalhava basicamente no psicodrama com 6 elementos centrais: cenário, protagonista, diretor, ego auxiliar, público e cena a ser apresentada. Bem como no teatro mesmo, tá, gente? Tem um cenário, a nossa casa. Tá bom. Então, estamos na nossa casa. Protagonista, sou eu falo da minha perspectiva, legal. Então, você vai falar você na sua casa, beleza. O diretor sou eu aqui, então, eu vou conduzir como é que vai se dar essa cena aqui, eu vou dizer quem fala agora, quem não fala, quem troca de papel, beleza. O ego auxiliar é aquele que ensina a pensar, aquele que pensa junto com o protagonista. Ele empresta o ego dele como um ego que também pensa o pensar do protagonista, certo? Aquele ego que auxilia em todas as funções do ego, no uso dos mecanismos de defesa, na leitura das fantasias, das ansiedades. Então, ele é como o sujeito tem o seu ego, o ego auxiliar é um ego que está auxiliando o ego do protagonista a pensar na experiência que ele vai estar vivendo, encenando momentos e situações da vida dele, tá? Que acontece um cenário lá na casa dele, certo? O público, as pessoas que vão estar observando esse psicodrama acontecer e também vão poder interagir ali com aquela cena acontecendo, e a cena em si, que é quando começa a acontecer, as pessoas vão trazendo falas que reproduzem a realidade e o diretor, né, ele vai
dirigindo aquela cena. Agora, pode parar, já falou isso. Agora, diz para tua mãe o que tu gostaria de ter dito. Então, tem alguém que está fazendo o papel da mãe da pessoa. Então, agora, sua mãe falou, diga para ela o que você gostaria de ter dito nessa situação. Então, o protagonista vai lá e fala. E a partir dessa fala, vão sendo feitas leituras daquele contexto, daquela encenação, que se reproduz no aqui e agora do grupo, à luz de como se reproduz lá, aonde acontece aquilo na vida real, não no contexto do grupo. É muito interessante. Eu vi muito psicodrama acontecer no sistema prisional no Rio Grande do Sul, né? Mais uma outra linha, que é o teatro do oprimido, que é de um cara chamado Boal. É muito bacana para se trabalhar situações de extrema opressão, cerceamento da liberdade. É bem interessante, tá? Quem tiver interesse, quem gosta de teatro, né? Quem gosta de psicologia, deem uma passeada pelo psicodrama. Ele é muito bonito e é possível a gente fazer formação em psicodrama. Pode falar, eu só vejo ANDR. Oi, Andressa, fala. Pro, não quero... Bom, deixa eu fazer a pergunta primeiro. Eu estava conversando com... Não sei nem a palavra. Menosprezar, pelo amor de Deus, você psicóloga e nem nós como futuros. Estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim que ela fez constelação familiar. Não sei se você já ouviu falar. E era mais ou menos, porque ela falou que tinha uma pessoa que representava daí o ex-marido, outra pessoa que representava o filho, tal, e ela. E daí, esse diretor, no caso, o constelador, na verdade, o nome é constelador. O constelador mediava, entendeu? Então fala isso. E eu fiquei super assim, pensando, mas ele é psicólogo? É alguma linha, sabe? Fiquei super confusa. E ela falou, não. E daí, o celular escuta tudo que a gente fala, né? Impressionante. No outro dia, no meu Instagram, já tinha negócio lá de constelação familiar. Daí tem uns bonequinhos, tem uns negócios bem... E aí? Me fale sobre isso. Fala. A gente tem falado muito sobre isso na psicologia jurídica, tá? Porque vários estados brasileiros estão usando as constelações familiares como técnica jurídica mesmo de mediação de conflito, tá? Para resolver conflito nas varas de família. Primeira questão. Vamos começar pelos parâmetros da nossa profissão. O Conselho Federal de Psicologia não reconhece as constelações familiares como uma técnica científica. Nem o Conselho Federal de Psicologia, nem o Conselho Federal de Medicina, tá? Então, do ponto de vista da nossa profissão, não podemos exercer as constelações familiares associadas à nossa atuação como psicólogos. Se você for trabalhar como constelador, você não se apresente como psicólogo, porque essa técnica não é reconhecida, no momento, pelo menos, né, pela psicologia enquanto ciência e pela medicina também não. Porém, ela está muito difundida no meio jurídico brasileiro. Existem várias críticas a ela, e principalmente que eles incorporaram as constelações para fazer uma resposta histriônica para um gigantesco volume de casos. Ou seja, tá dando certo, as pessoas saem meio aliviadas, meio se sentindo que resolveram, e aí a gente tira mais um processo da nossa frente, porque resolveu sem processo ou sem demorar muito o processo. Uma grande crítica que o Conselho faz é que muitas situações de violência contra a mulher, por exemplo, através da ideia do perdão e que tu encenando ali, tu elabora, então muitas mulheres estão sendo violadas e forçadas a se conciliarem com os agressores, tá? São críticas que são feitas por órgãos da nossa categoria, por estudiosos, embora hajam muitas pessoas que trabalham e psicólogos que afirmam. O próprio criador das constelações diz que é uma técnica empírica, que ela não quer se basear em achados científicos mesmos. Mas aí as ciências, né, torcem o nariz e dizem, bom, se não tem comprovação científica, só relato de vivência de que deu certo, para nós não serve.
Eu imagino que daqui mais algum tempo, se conseguirem construir um lastro científico e teórico, ela até possa vir a ser incorporada, né? Mas no momento ela não é aceita. E eu, Karina, agora a minha opinião enquanto psicóloga jurídica, tem muita gente que não sabe o que está fazendo, coisa errada na vida dos outros, tá? Tá abrindo ferida que não consegue fechar, tá lidando com um monte de coisas. Eu tenho visto isso. Então, nesse sentido, isso é antiético, tá? Entendi. Mas daí é minha opinião, e aí a opinião do conselho não é opinião, é posicionamento. Sim. Psicólogo que trabalhar com isso. Vou te dar um exemplo, tá? Eu estou trabalhando na defensoria. Uma das atuações que eu faço é ler os laudos dos meus colegas do juiz, e se eu achar algo que faça sentido, que deva ser questionado, criticado, e pedir para o juiz que não considere aquele laudo, eu posso fazer. Isso chama contraposição de laudo, tem a ver com a função de assistente técnico. Se eu pegar um laudo de um psicólogo, colega meu do TJ, e ele me disser que ele usou a técnica de constelação para descobrir os conteúdos que ele colocou naquele laudo, na hora eu peço a anulação daquele laudo, por uso de técnica não reconhecida pela nossa profissão. Eu solicito, o juiz pode até negar, mas eu vou recorrer, e se chegar no STF, ele vai me dar razão, porque o Conselho de Psicologia, como trabalha na Justiça, também está sob o Código de Ética e também é uma ciência. Não é porque lá tem um juiz que vai dizer que tudo bem usar a constelação, porque quem rege o nosso fazer é a psicologia, não o juiz, né? Então, eu vou pegar esse laudo da colega e vou dizer, peço anulação do laudo por uso de técnica não reconhecida pela psicologia. Da mesma maneira que eu faria se o meu colega usasse um teste psicológico que não está em vigência no momento, que caiu por terra e não está sendo utilizado. Eu faria a mesma argumentação. É um instrumento não reconhecido pela psicologia enquanto ciência, logo não pode estar produzindo um documento científico. Entendi. E uma outra dúvida que eu fiquei agora, quando você estava falando da questão do psicodrama na terapia de grupos, achei bem bacana. E como ela se dá no individual? Porque nos grupos, eu entendi que cada um vai ter um papel, né? Ah, aqui vai ser a casa, fulano vai ser fulano, beleza. E quando é individual, como se faz o psicodrama? Então, eu vou te confessar, Andressa, que eu só estudei psicodrama em grupos, como uma técnica de terapia de grupo, psicoterápica grupal, tá? Eu não sei como, talvez utilizando reflexões, a fala, e aí o terapeuta reproduz. Não sei mesmo, Andressa, não sei te dizer mesmo, porque eu sempre estudei o psicodrama como sendo uma técnica grupal, entendeu? Quando o Moreno porque quando você fala ela grupal, eu entendi que ela se encaixa super bem. E quando você, logo no começo, quando você começou a dar essa matéria, você deu um trabalho para a gente, que a gente tinha que escolher uma linha para falar sobre as terapias de grupo, né? E eu achei interessante essa, né? E achei que cabia, e tem as outras que a gente nem imagina que cabe, e você também agora acabou de citar que cabe, né? Mas daí surgiu esse Mas, Andressa, eu vou fazer essa pesquisa e, assim, eu imagino que hajam colegas que usam técnicas da corrente do psicodrama que sejam possíveis de ser utilizadas individualmente, tá? Eu já vi, eu tenho colegas que se utilizam, sim, inclusive usando objetos, né, para simbolizar a pessoa. Então, você bota a almofada ali, você vai falar para aquela almofada e aquela almofada está simbolizando seu pai. Tem colegas que usam, mas eu acho que a sua pergunta cabe uma pesquisa para aprofundar melhor sobre isso, tá? Eu te respondo na semana que vem. Tem duas pessoas com a mão erguida. Vamos lá. A primeira foi, acho que a Bianca. A primeira que ergueu a mão. Karina. Então, falando sobre isso que você estava falando, eu estava assistindo um vídeo e depois do vídeo passou por um vídeo aleatório, sabe? Que o Google meio que joga para você. Sim. Que era sobre o Ho'oponopono. Ah, o Ho'oponopono. É havaiana, né? Uma técnica havaiana e tal, não é? Isso. Aí eu, por curiosidade, terminei de assistir o vídeo e falava um pouco sobre isso, psicodrama, por causa que muitas mulheres não estavam conseguindo, tipo, superar o ex.
porque as mulheres tinham um filho com ele, e o filho era muito parecido com o pai. E aí veio pedir ajuda para ela e para o Ho'oponopono. Como o Ho'oponopono é uma prática que é só, tipo, você dizer as palavras e tal, que funciona, e com essa mulher não estava funcionando. Aí a moça meio que falou para ela sentar em um lugar onde ela tivesse muita paz, assim, que ela ficasse relaxada, e ela imaginasse o ex-marido dela e ela colocasse tudo para fora, tipo, conseguisse falar tudo para ele, que de alguma forma, aonde ele estivesse, ele ia sentir alguma coisa, tipo, não alguma coisa ruim, sabe? Ia ser meio que libertador para ela, mas ele também ia sentir que aquilo estava acontecendo para ele. E eu achei, assim, interessante, não sei se funciona, porque eu não pesquisei, sabe? Não fui olhar assim, mas eu achei que cabia aqui na aula agora. Mas o Ho'oponopono, ele é uma técnica havaiana, eu conheço pouquíssimo, né? Muitas pessoas que trabalham com acupuntura também trabalham com ela. Mas, assim, é uma técnica... a acupuntura é reconhecida, mas como uma técnica complementar, né? O Ho'oponopono, não. Eu não sei estudos da psicologia que falem sobre isso. Então, não cabe aqui dentro do nosso estudo de grupos, embora ele tenha técnicas de encenação, tal qual o psicodrama. Psicodrama é do Jacob Moreno, criado por ele e desenvolvido por ele, tá? Outras técnicas de encenação existem, podem existir. Não necessariamente elas vão ser trazidas para o campo da psicologia, tá bom? Beleza? Giovana quer falar? Karina, uma dúvida minha. O psicodrama, ele é uma abordagem? Ou o psicanalista, ou o behaviorista Não. pode trabalhar com o psicodrama? Como Ele é funciona? uma Eu fiquei meio em técnica. dúvida. Ele é uma técnica, né? É uma corrente técnica de se trabalhar conteúdos. Evidentemente que ele não é uma linha da psicologia, não. Ele é uma corrente técnica. Sim. Então, se você é psicanalista, você pode fazer formação em psicodrama e trabalhar? Pode. Se você é cognitivo comportamental, pode? Pode. Ele é uma técnica, é uma corrente técnica de se trabalhar basicamente com grupos, tá? Então, é uma técnica que você pode incorporar na sua prática do consultório. Sabendo fazer, sabendo trabalhar com ela, pode sim, tá? Eu tenho alguns colegas psicólogos que têm formação em psicodrama, principalmente os que trabalham em comunidades, assim, com psicologia comunitária e tal, funciona bem. Adolescentes gostam muito do psicodrama, tá? Não só adolescentes, mas, assim, os adolescentes costumam responder bem, assim, essa linguagem corporal. Beleza? Vamos adiante, hein? Senão eu vou ter que estender a aula, hein? Vou ter que descumprir minha promessa, hein? Olha lá. Professora, só uma pergunta. Pode Você falar. já ouviu falar do chá de ayahuasca? Ayahuasca, um cipó. Isso. Já sim. Você recomendaria? Não recomendaria. Enquanto psicóloga, eu não recomendaria do ponto de vista de substância, né? Agora, é uma vivência, é uma experiência. Eu acho que isso fica do livre-arbítrio das pessoas, né? Na verdade, eu acho que eu não poderia nem recomendar ou contraindicar. Eu, Karina, não tenho curiosidade. E confesso que eu tenho até um certo medo, assim, porque é uma substância psicoativa, ela tem toda uma potência sobre o cérebro. As pessoas que consagram, como eles dizem, gostam bastante, dizem que a experiência é bem interessante. Então, é possível que ela seja positiva para alguns, precipitadora de psicose para outros. Então, eu não posso nem indicar, nem contraindicar, entendeu? Eu só acho que para a pessoa passar por essa vivência, ela tem que estar bem informada sobre o que é e como pode se dar. E aí é uma escolha de cada indivíduo, né? Não acho que ela deva ser atrelada à psicologia necessariamente. Eu conheço uma amiga que ela falou que curou a depressão dela. Ela parou de fumar também. Agora, eu não sei, ela falou assim que foi uma experiência muito boa. Ela viu muita coisa, sabe? Ela falou assim que a primeira vez que ela tocou na lama, assim, ela falou que pareceu que teve uma conexão, assim, com a terra.
Eu não sei, ela falou que só quem toma vai entender. Eu acho que é mesmo, Gabi. Pelo seguinte, assim, ó, enquanto psicologia, a gente pode conversar sobre tudo, né? Mas entender que isso é das técnicas, da teoria da psicologia, não. Aí eu sou bem taxativa. É uma vivência que pode ser muito potente, passar anos num mosteiro pode ser também transformador, sei lá, várias vivências podem ser transformadoras. E, pelo visto, provavelmente, consagrar a ayahuasca também seja para alguns de nós, né? Agora, não é remédio para depressão, não é tratamento psicológico e psicoterápico, mas eu já ouvi também muitas pessoas relatarem que é uma vivência interessante. Em nível de vivência, para quem achar válido, então é válido. Mas eu não posso indicar enquanto psicólogo de maneira alguma. Nem impedir, né? Ah, sim, entendi. Obrigada. Nada. Bom, olha lá, pessoal. Todos esses papéis, essas etapas que a gente fala aqui no psicodrama, no curso do tratamento em grupo, né, da terapia de grupo, elas vão sendo dinâmicas, elas vão acontecendo. Então, as cenas se montam, se desmontam, num outro dia se monta, desmonta de novo. Não é uma coisa estanque, tá? Elas são ali, elas vão sendo articuladas conforme o manejo do terapeuta em psicodrama, tá? Então é uma formação que leva aí um tempo para você aprender mesmo, né? E ser um coordenador de psicodrama. É bem denso e bem intenso essa formação, tá? E reconhecida aí pela psicologia como um método que tem toda uma comprovação, ele é replicado e se analisa as mesmas aquisições e tudo mais, tá? Teoria sistêmica, tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês, a gente entende o grupo como em constante interação. Ela é muito utilizada principalmente para grupos de pessoas que têm intimidade ou convivência continuada, como famílias e casais, né? Porque são pessoas que nas suas vidas já vêm de um histórico de interação de larga data, né? Convivência familiar, por exemplo. Então, interfere muito fortemente na maneira de ver o mundo, de sentir, pensar e agir do outro. Porque não se encontram em grupo só no momento do grupo, mas se encontram em grupo na vida inteira. E aí, um interfere no outro, o outro interfere no um, inclusive, né, se a gente pensar que a família é o primeiro grupo de socialização que a gente passa, desde que a gente nasce. Na verdade, antes que a gente nasce, o grupo familiar já está tendo incidência sobre nós. Antes da gente nascer, já foi imaginado o que queriam que fôssemos, como fôssemos. Então, a gente já existe para a nossa família desde antes da gente nascer, tá? Então, a teoria sistêmica, ela trabalha muito com a lógica que dentro de um grupo, cada parte vai interferir na outra, vai ter um modo de se comunicar, de agir, né? de se influenciar uns aos outros. E essa é o grande foco da teoria familiar sistêmica. Imaginem um relógio, tá? E todas as engrenagens que engatam uma na outra, a outra na uma, dentro desse relógio, fazendo ele funcionar, não atrasar, não desligar, mas se eu mexer numa engrenagem, eu interfiro nas outras. E esse é o principal elemento que a teoria sistêmica considera, tá? Então, os membros se complementam, eles influenciam uns aos outros, né? Se eu mexer em um, se eu transformar, se um se transformar com um tratamento, isso vai reverberar nos demais, né? E a gente pode usar, dentro da linha sistêmica, manejo das outras áreas. Então, eu posso ser psicanalista e usar a lógica sistêmica, eu posso trabalhar com psicodrama e usar a lógica sistêmica, né? Eu posso ser da cognitiva comportamental e usar a lógica sistêmica,
não tem problema. É um entendimento, é quase uma filosofia de entender a relação entre as pessoas dessa maneira. Pessoal, cognitiva comportamental e psicanalítica, eu vou deixar para a semana que vem, tá? Que eu quero apresentá-las com calma, eu não quero apresentar de uma forma corrida e com vocês cansados. Eu quero fazer uma apresentação dessas duas aí com qualidade para vocês. Então, nós vamos... Querem fazer mais alguma pergunta do que a gente viu até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Que hora acabar a aula? Boa pergunta. Agora, semana que vem, então, sejam preparados para o seminário, tá? Já falei dele de montão no início da aula. Enfim, acho que vai ser uma vivência boa, tá? Estejam preparados aí, os textos são bons textos. Nossa, me deu tosse alérgica agora, na hora de acabar a aula. Deixa eu desligar o ar-condicionado, talvez ajude. Então, fiquem bem, descansem, vão nanar, vão ficar em paz. Semana que vem a gente se encontra, então. Tá bom? Beijo. Tchau, Karina. Boa noite. Boa noite. Tchau, Karina. Boa noite.